Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a ferramenta de gerenciamento de conteúdo e programação do Mural Digital, o CMS Cpix. Eu sei que muitos de vocês já usam a ferramenta com bastante frequência, mas tem muita gente nova chegando e eu acho que seja veterano, seja novato, todo mundo quer saber como tirar o máximo de proveito da ferramenta. Então, na próxima 1 hora, mais ou menos, eu vou repassar com vocês todas as possibilidades do mural e também vou dar algumas dicas de como ter uma playlist bem estruturada, dinâmica e atualizada. Sabe o que é bacana? Se você tiver como numa tela à parte, enquanto assiste a esse treinamento, acessar o site do mural, vocês vão poder tirar muito mais proveito do treinamento, porque assim você, enquanto escuta, pratica. Vamos lá? Vou começar explicando como funciona o sistema. O CMS Cpix é a ferramenta do Mural Digital que auxilia a gestão de conteúdo. Como funciona essa transmissão da informação? A inserção de um conteúdo é rápida e ela pode ser feita por qualquer pessoa com internet com acesso ao publicador. Uma vez publicado, esse conteúdo é hospedado no servidor da Cpix, que manda os conteúdos para o player. Depois desse processo, o player exibe os conteúdos no template, atrelado à editoria com animação e artes próprias. Agora vamos às etapas. Para acessar o Mural Digital, utilize a URL mural.cpix.com.br. Aí você faz o login, de acordo com o que a gente manda, né? É a Cpix quem fornece esses usuários e senhas. E vamos para a home do CMS. Primeiro passo, publicar um conteúdo. Selecione a opção Editoria e aí aqui você vai ter uma lista completa de todas as editorias do seu canal. Selecione uma delas. Você já vai ter alguns conteúdos, o que tiver publicado vai aparecer dessa forma. Aqui a gente tem o título, para quais localidades esse conteúdo foi publicado, a data de atualização, ativação e desativação e os status. Adicionar um novo conteúdo. Você tem que preencher todos os campos, do título, conteúdo, foto e imagem. As editorias podem variar. Então aqui eu vou copiar um texto. Sempre vai ter uma indicação do lado de quantos caracteres essa editoria permite. Se você copiar de algum local e que exceda essa quantidade, então ele pode cortar, tá? É importante ficar atento a isso. Texto. E aqui você escolhe um arquivo. Você tem duas opções, publicar com foto e sem foto. Se você publica sem foto, a gente manda esse arquivo aqui, que vai ajudar o seu tempo, porque assim, se você tentar salvar o conteúdo com algum campo não preenchido, ele não vai deixar. Então a gente usa esse arquivo para que você possa subir sem foto. Se você tem uma imagem, só selecionar o arquivo. Quanto à extensão da imagem, o mural aceita todos os tipos, o único cuidado que você tem que ter é com o PNG por conta do fundo. O botão de Replay Continue, eles já ficam automaticamente no sim, porque aqui é a opção para que esse conteúdo passe na playlist mais de uma vez. Se você coloca não, então ele entra, passa uma única vez e sai da programação. Outra possibilidade que você tem é de programar esse conteúdo. Então você pode colocar ele para entrar hoje, ou você consegue aqui, clicando, ele vai aparecer esse calendário e você tem a possibilidade de colocar esse conteúdo em qualquer data. Você também consegue colocar o horário aqui de 15 em 15 minutos de quando essa nota deve ir ao ar. E aqui, o horário e o dia de saída. Esses atributos, eles fazem referência aos parâmetros de relatório que eu vou mostrar mais para o final do treinamento e são itens para avaliar os conteúdos quantitativamente. Quantitativamente, desculpa. Se você preferir, você pode mandar uma lista para as Cpix que a gente cadastra, ok? Então, atributos. Aqui diz respeito ao objetivo macro de comunicação desse conteúdo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui incentivar a excelência. O foco já é o objetivo imediato do conteúdo, vou pôr eventos, negócios. Então, você pode cadastrar, por exemplo, todas as áreas do seu negócio. Localidades. Você pode escrever o nome de uma localidade, ou até procurar aqui no drop-down,
ou selecionar todas as localidades e salvar. Uma vez salvo, esse conteúdo aparece aqui na editoria e é necessário que você faça a moderação do conteúdo. Você pode clicar aqui no status e aprovar. Ele automaticamente fica com status de relógio porque ele vai aguardar o dia e horário que você selecionou aqui para que ele entre na programação. Uma vez que ele esteja online, ele fica com esse ícone. Ou você pode abrir esse conteúdo novamente e aprovar a editoria. Caso você queira editar um conteúdo que já está publicado, então é só você abrir novamente, faz a edição que você quer e salva novamente. Mais uma vez, ele vai para aquele ícone de moderação e ele precisa ser aprovado, tá? Então, todo o conteúdo sempre vai depender de uma aprovação. Você também pode excluir um conteúdo que já está no ar. Antes, por exemplo, se você quer tirar ele do ar antes da data que você colocou, então você seleciona aqui e remove, ou aqui também nesse atalho. Todo conteúdo excluído ou que sai do ar, ele vem para essa aba aqui de inativos. Então, você vai ter uma relação dos conteúdos dos últimos 3 meses. E aí tem algumas possibilidades também, como, por exemplo, você pode reativar esse conteúdo. Então, você vem aqui e só reativa. Ou você pode fazer alguma alteração, seja de data, de localidade, enfim, e salva ele novamente. Uma vez que você salva o conteúdo, ele também precisa ser moderado, tá? Então, a gente volta aqui e ele vai aparecer na sua relação de editorias. Agora, criar uma nova playlist. Selecione a opção Programação e clique em Playlist. Adicionar. Aí aqui você coloca um nome para sua playlist e clique em Adicionar templates. No menu drop-down, você vai ter a opção de todos os templates para você escolher. Então, você vai ter a relação dos templates dos seus institucionais e, caso você tenha selecionado também, os da CPIX de conteúdo externo. Então, você pode ir montando a sua playlist, não tem uma limitação de quantidade. A nossa sugestão é que você sempre dê mais importância aos seus conteúdos institucionais. Então, na hora de montar uma playlist, é interessante que você pense, por exemplo, qual é a forma mais estratégica para que você monte. Você pode usar esses templates que são mais importantes aqui no começo e usar um de conteúdo externo a cada 4 templates, por exemplo. Nunca coloque também templates iguais em sequência, tá? Deixe sempre entre um e outro um template diferente, por exemplo. Se você tem uma editoria de RH e você quer evidenciá-la na playlist, você quer colocar ela 4 vezes, então tenta distribuir ela nessa playlist. Coloca no começo e deixa um bom intervalo aqui até ela passar novamente. Uma vez que você já montou, você pode mexer aqui, por exemplo, na ordem ou fazer novos ajustes, tá? Uma vez pronta, salva. Para você visualizar uma playlist que já existe, então você também aqui em programação playlist, você vai ter a relação de todas elas, é só clicar aqui no nome. Aqui a gente vai ter uma relação de todos os templates e sempre aqui do lado você vai ter uma indicação, por exemplo, se esse template tem ou não conteúdo. O que não tem conteúdo não passa, então o player vai sempre buscar, por exemplo, aqui no vinheta institucional, que é o primeiro que tem conteúdo, e ele vai até o próximo que tem conteúdo. Então, esses daqui não passam, tá? Você não precisa excluir. Se tá ok, se você já fez as modificações ou algo assim, ou até adicionou um novo template, você salva essa playlist. Agora, a gente vai atribuir a playlist a uma unidade. Também em programação, você vai ter uma relação de todas as suas localidades, ou seja, cada localidade equivale a um player. Então, a gente escolhe aqui uma delas, e aí eu só vou deixar sem playlist para a gente adicionar uma nova. Adicionar, e aqui a gente tem algumas possibilidades. Você pode ter, por exemplo, diversas playlists durante o dia.
Então eu vou escolher por essa aqui, café. E aí você coloca a hora inicial e a hora final. O player, ele precisa ter informação 24 horas. Então, se você vai ter uma playlist diária, é a mesma, é importante que essa playlist preencha o horário do dia, tá? Então, eu vou colocar aqui, meia-noite às 11h59. Padrão de recorrência. Nós temos 4 possibilidades. A primeira é a playlist diária, então, é a mesma todos os dias. Se você precisa criar uma playlist para um dia específico, então você clica aqui e você vai ter a opção de agendar essa playlist. Por exemplo, eu quero uma playlist só para o dia 28 de fevereiro. Aí você clica e essa playlist vai tocar só nesse dia. Você pode ter também uma playlist semanal. Então, é uma playlist que toda segunda-feira ela passa, ou toda sexta-feira, e a mensal. Um dia específico de todos os meses, o mesmo dia, você vai tocar essa playlist. Então, eu vou colocar primeiro uma playlist diária. Salva. E pronto. Essa localidade, Escritório São Paulo, agora vai ter aqui a playlist Café. E eu vou adicionar uma playlist específica. Então, vamos colocar aqui. Cervejarias é uma outra, num horário a partir das 10 da manhã até as 18 horas. E aí eu coloco um dia específico, que eu quero que ela aconteça apenas no dia 28. Salvar. E eu vou aqui no dia 28. Então, o que vai acontecer nessa programação? A gente vai ter a playlist café normalmente. Assim que der o horário, às 10 da manhã, começa a tocar essa playlist cervejarias. Ela para às 18 horas e a gente volta para café. Então, dessa forma, você consegue trabalhar várias... Por exemplo, se você precisa ter alguma campanha específica que vai passar só em um dia e você não vai usar toda a programação que está publicada, então recomendo que faça uma playlist só com os templates que você vai utilizar e os conteúdos, e aí você consegue adicionar aqui e já deixar ela pronta. E aí, automaticamente, o player faz isso sozinho, tá? Agora, a gente vai puxar um relatório. Tá bom. Agora, a gente vai puxar um relatório. O relatório, ele permite que você quantifique os conteúdos. Você pode obter as informações pelos parâmetros, que são aqueles foco, atributos e negócios que eu mostrei, localidade e editoria. Como funciona? Você define aqui qual é o período que você quer. Então, por exemplo, tem aqui um dia de entrada e saída. Você consegue puxar todas as localidades ou de uma localidade específica e também consegue fazer por editoria. Aí você filtra esse conteúdo e aí ele vai aparecer aqui pra gente alguns gráficos. No caso, se você não tiver preenchido os itens negócio, atributo e foco, então ele não aparece, tá? Aí aqui você pode até, por exemplo, você vai ver a quantidade de itens por cada localidade e as editorias. Então você consegue aqui quantificar o quanto você está usando das suas editorias, tá? Agora eu vou voltar aqui para Home. Aqui você vai ter a opção, então, alterar senha e dar um logoff do mural. Bom, gente, chegou ao final o treinamento sobre o CMS CPix e eu quero agradecer a sua audiência. Minha última dica para vocês é acessem a CPix nas redes sociais, porque a gente está sempre compartilhando conteúdo relevante para potencializar a sua comunicação muito além das telas. Muito obrigada e até a próxima!